Olá pessoal, muita paz, muita luz a todos, é um prazer estar aqui com todos vocês. Bom, hoje nós vamos comentar o seguinte: como é que a gente veio parar aqui na Terra? Quando que nós decidimos vir ao planeta Terra e como isso funciona? Como isso acontece? Bom, então nós vamos começar fazendo uma análise muito profunda do Antigo Testamento hebraico, tá? Então, tem várias coisas interessantes no Antigo Testamento que a gente vai tentar entender de forma diferente, tá? Então, vamos entender o seguinte, né? Nós vamos entender a Gênese de Moisés. Ok? Então, a Gênesis. A Gênese começa, então, com Deus fazendo o mundo, tal. Ele reúne um paraíso, constrói o chamado paraíso. Tá? E neste paraíso, teoricamente, ele coloca o casal Adão e Eva. Ok? Então nós vamos tentar reinterpretar essa questão com a chamada expulsão do paraíso e os anjos decaídos. O que é isso aqui? Por que a Bíblia ela não descreve isso aí direito? Só fala, mas de uma forma muito alegórica, muito sem explicações. Nós vamos desvendar isso de uma forma interessante. Para isso, nós vamos também precisar pegar o livro de Enoque. Tá? O baiano não está aqui hoje, né? Mas fazer o quê? Vai sem o baiano. É que nós temos um baiano aqui que era pastor e se chama Enoque. Hoje ele não está na aula aqui acompanhando com a gente. E a gente brinca com ele sempre. Né? Então, a primeira coisa, né, quando se fala no famoso casal Adão e Eva, e que existia um paraíso. Em primeiro lugar, né, onde era esse paraíso? Pergunta principal é, onde ficava esse paraíso? Né? Então, primeira coisa importante a se discutir aqui, Adão e Eva vai simbolizar a chamada experiência das almas no processo sexual dual. Ou seja, a divisão em macho e fêmea. Para que as almas, através dessa dualidade aqui, possam viver experiências ligadas a relacionamento, ligadas a sexo, a produção de filhos, família e tudo mais. Então, essa é a primeira dica que se dá. Então, quando no Antigo Testamento se descreve a ideia, né, de Adão e Eva. Porque aquela velha história, primeiro só existiu Adão, né? Se existisse só Adão, a pergunta é, como é que a reprodução iria se dar, né? Então, Deus coloca a mulher, o sexo feminino, aquela que vai gerar, né, a partir da relação, né, sexualmente. Né? É como se fosse a produção, Deus produz dois androides, né? Dois androides homoafetivos, né? Que eles vão se relacionar afetivamente e dessa junção irá nascer um processo de androides autorreplicantes. Eles vão encher a Terra, assim como os animais já tinham experiências animais aqui na Terra por bilhões de anos, nesse mesmo processo sexual. Na galáxia essa é uma experiência muito comum também, né? Então, essa é uma horda de espíritos que irão vivenciar
experiências através, na matéria, na densidade da matéria, com a dualidade macho-fêmea. Muito bem. Essa experiência dual e sexual, na verdade, ela existia em outro projeto planetário. O paraíso, na qual esse casal, essas almas foram expulsas, nunca foi na Terra, no planeta Terra aqui. Esse paraíso perdido, né? Então, o paraíso perdido, eu vou ter que apagar aqui para me poder, né? Então, o paraíso perdido é outro projeto planetário, são projeto planetário, segundo os esotéricos, o projeto planetário em outro planeta, em outro mundo, na galáxia. Ok? Então, vocês vão imaginar um planeta, né, na galáxia que tinha um projeto planetário, e esse projeto planetário estava chegando ao fim, havia transição planetária naquele projeto, o final da Era das Trevas e o início da Era da Luz. Então, neste final de projeto planetário aqui, houve, então, o juízo final. Ok? Nesse planeta. Da mesma forma que vai acontecer no nosso mundo agora. Tá? Então, o famoso juízo final. Nesse juízo final, naquele mundo, houve a separação do joio e do trigo. O que significa isso? É uma seleção de almas, né, em vários níveis kármicos. Ou seja, aqueles espíritos mais ou menos e aquela escória. Então vamos dizer que havia uma escória kármica no planeta. Ok? Aquela com muita densidade de karma, aquele bando de filha da puta, a gente fala assim, né? De espíritos muito densos, espíritos muito atrasados, vivendo naquele mundo misturado com outros níveis de alma, e um planeta com alta tecnologia, com uma sofisticação muito avançada. Ok? Então, foi decidido num conclave estelar, lá, então houve um conclave estelar, onde essa escória kármica seria transmigrada para o projeto Terra. Ok? Muito bem, então vamos lá. Só que é o seguinte, nessa transmigração desse grupo de almas para o projeto Terra, a época que isso aconteceu, né, é exatamente, preste minha atenção, é exatamente 15.000 anos AC, antes de Cristo. Então, neste período, na escala de tempo, 0, pegar 8.000 AC, e a gente vai pegar 10.000 AC, e nós vamos esticar a escala aqui, 15.000 AC. A Terra estava no período Atlante, estava terminando a idade da pedra. Estava no fim da idade da pedra Atlante. Então, esses espíritos oriundos de Capela, a escória capelina, chega à órbita terrestre e vai, neste período aqui, começar suas primeiras encarnações na Terra. Então, isto é feito num conclave estelar com bilhões de almas, com milhões de almas, no começo é muito pouco, que essas almas que iriam vir na primeira leva para se misturar com outras almas que já existiam num nível muito primitivo de consciência. Então, teoricamente, esses espíritos foram expulsos de um paraíso
de um planeta que estava num nível próximo à era da luz, muita ciência, tecnologia, e essa escória é transferida para um planeta onde eles irão encarnar praticamente na Idade da Pedra, sem tecnologia, sem ciência, né? E isso, então, será a expulsão do paraíso e os anjos decaídos. Numa descrição do livro de Enoque, né, ele diz o seguinte, deixa eu explicar para vocês, que a horda de espíritos que foi escolhida para vir para a Terra, ela tinha um comandante de horda. Né? Então, o comando dessa horda de espíritos, horda com H, tá? Expulsos. A gente fala expulsos, mas eu não gosto dessa palavra. Espíritos transmigrados. Senão a gente fica nessa dualidade tosca da igreja. Transmigrados. Então, o comando de ordem do espírito transmigrado era um espírito chamado Samyaza. Samyaza era o chefe desta horda de espíritos, que, num conclave estelar em seu mundo, né, ele, com esta horda, eles fazem eles são trazidos para a Terra, no início, o comando de horda deles, para ver o planeta Terra, ver aonde eles iam passar essa experiência. E eles perceberam que era realmente voltar na Idade da Pedra, era uma coisa assim muito complicada. Eles iriam muito esquecer de sua capacidade, né? E esse grupo de espíritos, segundo o livro de Enoque, eles desceram na montanha de Harmon, e lá, juntos, eles fizeram um juramento, né, de levar a cabo toda a experiência vindoura aqui na Terra. E ainda Samyaza, nesse discurso que está no livro de Enoque, ele diz assim, olha, vocês não podem desistir no meio do caminho, porque senão eu, Samyaza, ficarei sozinho responsável por vossas quedas, junto ao Criador, junto a Deus, né? Vamos chamar a federação, os superiores da federação, que organizam todos esses projetos planetários. E os espíritos, então, decidiram fazer um juramento, todos eles, de levarem a cabo a sua experiência aqui no Projeto Terra até o fim. E essa montanha ficou conhecida como a Montanha do Juramento, né? Nas tradições esotéricas judaicas, né? Então, é para vocês entenderem que as experiências planetárias, elas são muito bem calculadas, projetadas. As almas, por livre e espontânea vontade, depois de muita discussão, decidem vir e viver essa experiência em toda a sua profundidade. Mesmo que ela seja uma experiência difícil. Então, foi aí, neste momento aqui na Terra, presta atenção, que o grupo de espíritos que viriam, eles eram muito diferentes, muito mais intelectualmente avançados do que os espíritos que existiam aqui, tá? E os corpos biológicos até então não eram compatíveis com eles, né? E então o comando sideral, o comando do Projeto Terra, teve que fazer novos corpos
corpos. E o que aconteceu? De repente, de uma hora para outra, nós tínhamos aqui uma raça que era chamada os Rutas. Eram peles escuras, eles eram pequenos, 1,55 m, até 1,60 m de altura, eles eram muito baixinhos mesmos, eles eram muito parecidos com aqueles, né, homem primitivo das cavernas, tal, troncudo, baixo, tal, né? E surgiu uma classe de seres mais altivos, 1,80 m de altura, pele vermelha, né? E cabelos morenos, mas muito mais altivos. E esses corpos, então, pela primeira vez, começaram a dar início à encarnação desta nova horda de espíritos mais avançado na sua condição mental, porém atrasado em sua condição moral. E eles vieram aqui para fazer o seu resgate kármico adquirido em um mundo distante. Tá? Algumas tradições esotéricas falam, né, o espiritismo falam que eles vieram de Capela, né, do sistema estelar de Capela. Emmanuel, num dos livros de Chico Xavier, fala desses seres vindos da estrela Capela. Tá? Então, eu não vou colaborar muito nisso, eu vou ficar meio assim, vamos assim dizer, sem citar planetas, sem citar estrelas, por enquanto. Porque, na verdade, o planeta começa a receber espíritos de várias ordens evolutivas pela galáxia. Não é um único planeta, um único ponto que vai transmigrar espíritos para nós aqui, sabe? Então, não dá para ficar assim, fixar num sistema estelar só. Pode ter começado com esses capelinos, mas depois, com o avanço da civilização Atlante, aí começa a civilização Atlante. É que esses começam a chegar mais espíritos de outras hordas, de outros lugares, de outras partes da galáxia, para se juntar nesta experiência evolutiva aqui na Terra. Né? Só para vocês entenderem, né, quando esses espíritos chegam aqui na Terra, já existiam espíritos há mais de 5.000 anos aqui. Né? Já num processo da Idade da Pedra. É como nós, né, nesse período aqui, ó, de 8.000 a 0. Né? De 8.000 a 0. Aqui começa na Idade da Pedra, igual estava lá. E passa 5.000 anos para depois começa a chegar espíritos mais altivos, por volta de 3.000 anos antes de Cristo, que começa a criar a nossa civilização. Que a gente conhece como civilização. Então, existe muita coisa interessante, muita nova forma de você ver, de você encarar e também entender as tradições antigas. Né? Como os espíritos, né, conversavam com alguns profetas e passavam alguma informação para esses profetas. Esses profetas antigos, principalmente, vamos entrar entre aspas, Moisés, que diz que escreveu o Pentateuco, né, que eu não acredito muito nisso. Moisés é uma figura que praticamente não existiu, ele é totalmente, vamos assim dizer, mítico, né? Ele é uma entidade mítica, uma entidade romanceada, e os próprios escritores mesmo, né, do Antigo Testamento, eles são totalmente anônimos, ninguém sabe quem os fez. Né? Porque nunca existe o historiador contando a história. É como se fosse o próprio Moisés contando a sua própria história. Né? Não tem um narrador dessa história quando você lê a Bíblia. Né? O narrador parece oculto na história. Já é diferente do Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita é muito interessante, porque nos Vedas, porque tem o narrador da história, né? Tem o Sanjaya, que é o cara que vai narrar a história de Krishna, né, e Arjuna.